São Francisco de Assis tinha muito zelo pela regra de vida e a recomendava frequentemente aos frades, pois era para ele um caminho de perfeição. Gostou desse tema? Então já curte esse vídeo e vamos estudar as fontes franciscanas. Olá, paz e bem. A regra e a vida dos franciscanos seculares é esta: observar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo o exemplo de São Francisco de Assis, que fez do Cristo o inspirador e o centro de sua vida com Deus e com os homens. Quer saber mais? Então fica ligado e assista o vídeo até o final. Hoje, em nossos estudos das fontes franciscanas, falaremos sobre o capítulo 158, sobre a recomendação da regra do bem-aventurado Francisco, e sobre um frade que levava consigo. E o capítulo 159, uma visão que recomenda a regra. Mas, como de costume, eu vou colocar essas informações na descrição desse vídeo para quem quiser depois acompanhar nas fontes, ok? São Francisco tinha um zelo ardente pela profissão comum e pela regra, e deixou uma bênção especial para os que eram zelosos por ela, pois dizia aos seus que a regra era o livro da vida, a esperança da salvação, a medula do evangelho, o caminho da perfeição, a chave do paraíso, o pacto da aliança eterna. Queria que todos a possuíssem e que todos a conhecessem, para que fosse consolação no tédio e recordação do juramento prestado para conversar com o homem interior. Ensinou que se devia ter sempre a regra diante dos olhos para dirigir a vida, e até mais, que com ela se deveria morrer. Houve um irmão leigo que não se esqueceu dessa recomendação, conseguindo assim a palma de uma vitória gloriosa. E creio que deve ser venerado entre os mártires, pois quando os sarracenos o levavam para o martírio, levantando a regra nas mãos e humildemente ajoelhado, ele disse ao companheiro: irmão caríssimo, diante dos olhos da majestade e diante de ti, declaro-me culpado de tudo que fiz contra esta santa regra. A essa breve confissão sobreveio a espada e assim morreu martirizado, ficando célebre depois por sinais e prodígios. Tinha entrado na ordem bem jovem, a ponto de mal aguentar o jejum regular. No entanto, apesar de tão jovem, usava o cilício. Feliz menino que começou bem para terminar ainda melhor. Certa vez o Santíssimo Pai teve uma visão de um oráculo celeste a respeito da regra. Foram coisas mostradas em sonhos ao santo. Tremendamente preocupado com esse assunto, no tempo em que os frades estavam discutindo sobre a confirmação da regra. O santo estava recolhendo do chão migalhinhas muito pequenas de pão e tendo que dar de comer a muitos frades esfomeados que estavam ao seu redor. Ficou com medo de distribuir as migalhinhas tão pequenas, achando que iam se desfazer em pó nos seus dedos. Mas uma voz clamou do alto para ele: Francisco, faz com todas essas migalhas uma única hóstia e dá aos que querem comer. Ele fez isso, e todos os que não recebiam com devoção ou que desprezavam o dom recebido, ficavam logo cobertos de lepra. Pela manhã, o santo contou tudo isso aos companheiros, lamentando-se por não ter entendido o mistério da visão. Pouco depois, enquanto o vigilante persistia em oração, baixou do céu uma voz e que lhe disse: Francisco, as migalhas da noite passada são as palavras do Evangelho. A hóstia é a regra, a lepra é a iniquidade. Os frades daquele tempo não achavam duro ou áspero o que tinham prometido e estavam sempre prontos a fazer ainda mais. Porque não existem moleza ou preguiça quando o aguilhão do amor está sempre estimulando para coisas maiores. Sabemos que São Francisco tinha grande zelo pela regra de vida, tanto que disse que gostaria que todos a possuíssem e que todos a conhecessem.
Para o santo, todos deveriam ter sempre a regra diante dos olhos para dirigir a vida, e até mais, que com a regra deveria morrer. E deixou também uma bênção especial para todos os que observassem a regra. E todo aquele que isso observar seja repleto no céu da bênção do Altíssimo Pai, e seja na terra acumulado com a bênção do seu dileto Filho, juntamente com o Santíssimo Espírito Paráclito. No tempo de São Francisco, não existia a imprensa, não havia computadores e impressoras. Hoje é tudo muito fácil, não é mesmo? É muito prático. Mas nem sempre foi assim. Francisco viveu em outros tempos e escreveu a regra à mão, no ano de 1221, a regra não bulada, ou seja, não aprovada pelo Papa. Assim, surge a necessidade de a reescrever, nascendo então a regra bulada, em 1223, utilizada até os dias de hoje. A ordem cresceu muito em número, né? De maneira que seria praticamente impossível que todos os frades tivessem uma cópia manuscrita da regra. Mesmo assim, Francisco queria que todos a possuíssem e a conhecessem. Queria que todos amassem a regra e a vivessem, ou seja, a colocassem em prática, pois, afinal, a regra é feita quase toda de palavras do Santo Evangelho. A regra, feita de pedaços da Escritura e de orientações oficiais da Igreja, contém essencialmente o Evangelho. Por isso, no rosto dos franciscanos aparecerão traços evangélicos. Uma vida pessoal e familiar, de singeleza e simplicidade, vida de despojamento, sem requintes competitivos e posturas que humilham. Pessoas que vivem para servir e servem para viver. Verdadeiros irmãos de seus irmãos, de dentro e de fora. Irmão não de discursos, mas de fato. Gente laboriosa que trabalha sem perder o espírito da santa oração. Pessoas que se alimentam cotidianamente da palavra e da Eucaristia. Pessoas que salpicam com a água do Evangelho tudo o que tocam e fazem, ou seja, seu trabalho pastoral, sua missão. Pessoas que sabem acolher a cruz e que vivem no meio das provações o espírito da perfeita alegria. Pessoas que se achegam dos mais simples e pobres, gente que não existe para si, mas para que o amor seja amado. Que assim seja. Amém. Paz e bem. E você ainda tem alguma dúvida a respeito do zelo que São Francisco de Assis tinha pela regra? Escreva aqui nos comentários e vamos conversar um pouco mais sobre isso, ok? E em breve nós teremos uma nova reflexão sobre a vida de São Francisco de Assis aqui no canal, com base nas fontes franciscanas. Você não vai querer perder, né? Então, se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora, é de graça e ajuda muito o canal a crescer. Não esqueça de clicar no sininho para receber todas as nossas atualizações. Que Deus abençoe. Salve Maria!